Aos 79 anos, Hayley Mills finalmente conta a verdade sobre Brian Keith. Hayley Mills nasceu Hayley Catherine Rose Vivian Mills em 18 de abril de 1946 em Londres, Inglaterra. Ela estava destinada a uma vida nas artes. Nascida em uma distinta família teatral, seu pai, Sir John Mills, era um dos atores mais respeitados da Grã-Bretanha, enquanto sua mãe, Mary Hayley Bell, era dramaturga, romancista e atriz. Cercada pela criatividade desde o início, Hayley absorveu a arte de contar histórias, a atuação e a expressão emocional com a mesma naturalidade com que respira. Sua infância foi moldada não apenas por privilégios e contato com as artes, mas também por disciplina e observação. Crescendo nos bastidores de produções teatrais e sets de filmagem, ela aprendeu desde cedo que atuar não se resumia ao glamour, mas envolvia comprometimento, paciência e honestidade emocional. Essa base sólida se tornaria evidente em suas performances, mesmo quando criança, nas quais demonstrava uma maturidade muito além de sua idade. A carreira cinematográfica de Hayley Mills começou no final da década de 1950, mas foi seu papel de destaque em Tiger Bay, 1959, da Disney, que anunciou sua chegada como um talento jovem notável. Sua atuação lhe rendeu um Oscar especial, uma honra extraordinária que a colocou instantaneamente entre as atrizes mais promissoras de sua geração. Numa época em que muitas crianças atrizes lutavam para equilibrar inocência e credibilidade, Hayley possuía uma rara habilidade de transmitir profundidade, empatia e uma inteligência discreta, tornando-a imediatamente cativante para o público. A década de 1960 marcou a ascensão de Hayley Mills ao estrelato internacional, particularmente por meio de sua associação com os estúdios Walt Disney. Filmes como Pollyanna, 1960, Operação Cupido, 1961, Aquele Gato Maldito, 1965 e Em Busca dos Náufragos, 1962, consolidaram seu status como um ícone cultural. Em Pollyanna, sua interpretação da jovem eternamente otimista ressoou profundamente com o público que vivenciava um mundo em rápida transformação. Sua atuação não era apenas alegre, era sincera, emocionalmente sólida e profundamente humana. O filme permanece um dos clássicos mais queridos da Disney, e a atuação de Hayley é frequentemente citada como sua alma e coração. Talvez seu papel mais icônico tenha sido em Operação Cupido, no qual interpretou gêmeas idênticas com uma técnica impressionante e uma clareza emocional notável. Numa idade em que a maioria dos atores mirins teria dificuldade em diferenciar um personagem do outro, Hayley deu a cada gêmea uma personalidade, maneirismos e ritmo emocional distintos. O filme se tornou um marco do cinema familiar e continua a encantar novas gerações, sendo um testemunho de seu talento extraordinário. No entanto, a carreira de Hayley Mills nunca se limitou ao estrelato infantil. Conforme amadurecia, ela tomou a corajosa decisão de se distanciar da imagem da Disney e buscar papéis mais complexos e desafiadores. Essa transição não foi fácil, uma luta comum a muitas ex-estrelas infantis, mas Hayley a enfrentou com honestidade e resiliência. No final da década de 1960 e na década de 1970, ela atuou em filmes e peças teatrais que exploravam temas mais sombrios e sutis, demonstrando sua versatilidade e profundidade como atriz. Sua carreira no teatro floresceu paralelamente ao seu trabalho no cinema. Hayley Mills encontrou uma profunda conexão com o teatro, onde suas performances podiam respirar e evoluir noite após noite. Ela participou de inúmeras produções no West End e, posteriormente, fez turnês internacionais, recebendo elogios por sua inteligência emocional e presença marcante. O teatro permitiu que ela explorasse plenamente o desenvolvimento de personagens, e ela frequentemente o descrevia como um espaço onde se sentia mais realizada criativamente. Além de suas conquistas como atriz, Hayley Mills também é uma escritora talentosa. Suas memórias, Forever Young, oferecem uma reflexão sincera e ponderada sobre fama, infância, lutas pessoais e sobrevivência. Nelas, ela fala abertamente sobre as pressões do sucesso precoce, os desafios da vida adulta e a importância da autoaceitação. Sua escrita é marcada por humildade e perspicácia, revelando uma mulher que viveu plenamente, aprendeu profundamente e emergiu com graça. Mesmo com o passar das décadas, Hayley Mills
continuou a provar que seu talento nunca se limitou a uma única época, reinventando-se sem esforço e abraçando papéis que destacavam sua profundidade, calor humano e presença marcante nas telas. Em 2010, ela retornou ao mundo das histórias para toda a família com Mandy e o Tesouro Cherokee, uma adaptação cinematográfica dos adorados livros de Mandy, de Lois Gladys Leopard. Sua participação conferiu à produção um charme e uma credibilidade clássicos, conectando uma nova geração de espectadores a uma atriz cuja carreira outrora definira o cinema saudável e comovente. No ano seguinte, Mills assumiu um desafio bem diferente em Foster. Em 2011, contracenou com Toni Collette em um drama sensível e comovente sobre saudade, perda e conexões inesperadas. O filme permitiu que Mills exibisse um lado mais tranquilo e reflexivo de sua arte, lembrando ao público que sua capacidade de transmitir emoções profundas com sutileza só havia se fortalecido com o tempo. Críticos e espectadores notaram como ela se integrou naturalmente à narrativa contemporânea, nunca ofuscada pelo cenário moderno, mas também nunca diminuída por ele. Suas aparições na televisão ao longo dos anos 2000 consolidaram ainda mais sua reputação como uma atriz versátil e confiável. Em 2014, Mills encantou os fãs com participações especiais em séries britânicas populares, como Midsummer Murders e Moving On, adaptando-se perfeitamente a papéis episódicos bem escritos que demonstraram sua facilidade com personagens complexos e nuances dramáticas. Essas aparições não foram meras participações nostálgicas, foram performances seguras e completas que demonstraram sua contínua relevância na televisão moderna. Em 2019, ela se juntou ao elenco de Pitching In, uma série envolvente e focada nos personagens, ambientada em um parque de férias no país de Gales. O papel mais uma vez destacou a capacidade de Mills de trazer humanidade e autenticidade a elencos numerosos, enriquecendo a série com sua experiência e autoridade gentil. 2 anos depois, ela alcançou mais um marco ao interpretar a mãe de Michael Sheen no drama natalino Last Train to Christmas, 2021. A atuação carregou peso emocional e sinceridade familiar, oferecendo ao público uma interpretação tocante que ressoou muito além do contexto natalino. Mills não mostrou sinais de desaceleração em 2022, assumindo um papel recorrente no thriller televisivo Compulsion. A série permitiu que ela explorasse temas mais sombrios e psicologicamente complexos, provando que, mesmo após uma vida inteira diante das câmeras, ela continuava destemida em se aventurar em territórios desafiadores. Seu ímpeto continuou em 2023, quando apareceu na 5ª temporada do aclamado drama policial da ITV Unforgotten, interpretando Lady Emma Hume com elegância e intensidade multifacetada. O papel a colocou no centro de uma narrativa envolvente, e sua atuação foi amplamente elogiada por sua contenção emocional e poder discreto. Mais tarde, naquele mesmo ano, Mills encantou o público internacional com sua participação em A Roda do Tempo, adentrando o mundo épico da fantasia e demonstrando, mais uma vez, sua notável capacidade de adaptação a qualquer gênero. De aventuras familiares e dramas intimistas, a thrillers policiais e fantasia grandiosa, a carreira posterior de Hayley Mills permanece como um testemunho de seu talento duradouro, apelo atemporal e paixão inabalável por contar histórias. Em 1966, em meio à energia criativa e à intensidade emocional das filmagens de The Family Way, a jovem Hayley Mills, com apenas 20 anos e já uma estrela consagrada, viu sua vida tomar um rumo inesperado e transformador. No set de filmagem, ela conheceu Roy Bolton, o distinto e talentoso diretor, que na época tinha 53 anos. A conexão entre eles, forjada através de uma grande diferença de gerações, rapidamente se aprofundou em um forte laço pessoal. O que começou como uma colaboração profissional gradualmente evoluiu para um romance que fascinou a imprensa e desafiou as expectativas convencionais da época. Após vários anos juntos, Mills e Bolton casaram-se em 1971, iniciando uma vida em comum que mesclava arte, intelecto
e a tranquilidade do lar. O casal dividia seu tempo entre um elegante apartamento em Chelsea, Londres, no coração da cena cultural e artística britânica, e o romântico e histórico moinho de vento de Cobstone, em Ibstone, Buckinghamshire, uma propriedade que parecia refletir sua história de amor nada convencional. Dessa união nasceu um filho, Crispian Mills, cujo destino criativo se desdobraria de forma surpreendente. Crispian cresceu e se tornou o vocalista e guitarrista da influente banda de rock Kula Shaker, conquistando seu próprio espaço na história da música e dando continuidade ao legado artístico da família. Apesar da riqueza das experiências compartilhadas, o casamento de Mills e Boulting chegou ao fim em 1977, encerrando um capítulo importante na vida pessoal dela. Pouco tempo depois, Mills iniciou outro relacionamento profundamente significativo, desta vez com o ator Lee Lawson. Dessa união nasceu seu segundo filho, Jason Lawson, em julho de 1976. Mills abraçou a maternidade mais uma vez, conciliando as exigências da carreira com as alegrias e os desafios de criar 2 filhos. Embora seu relacionamento com Lawson tenha chegado ao fim no início da década de 1980, marcou outro período formativo de crescimento emocional e autodescoberta para a atriz. O período posterior à separação se revelou um ponto de virada. Durante a década de 1980, Mills iniciou uma profunda jornada interior, explorando a espiritualidade e desenvolvendo um interesse genuíno por diversas religiões orientais. Essa busca não foi uma curiosidade passageira, mas um envolvimento reflexivo e intelectual com ideias sobre fé, significado e a natureza da existência. Suas explorações espirituais encontraram expressão em seus escritos e trabalhos editoriais. Em 1984, ela escreveu o prefácio do livro de culinária vegetariana de Hare Krishna, emprestando sua voz e perspectiva a um projeto enraizado na compaixão e na vida consciente. Embora ela própria não fosse membro do movimento Hare Krishna, alguns anos depois, em 1988, ela coeditou Meu Deus, Cartas do Famoso Sobre Deus e a Vida Após a Morte, com Marcus Milan, uma coletânea fascinante que reunia reflexões sobre espiritualidade de figuras renomadas, reforçando ainda mais seu engajamento ponderado com as grandes questões da vida. Em 1997, o amor voltou a entrar na vida de Mills de uma forma surpreendente e duradoura. Ela conheceu o ator e escritor Ferdous Bamji enquanto estavam em turnê juntos, interpretando os papéis principais em O Rei e Eu. A conexão entre eles surgiu no palco e se fortaleceu fora dele, transformando-se em uma parceria duradoura. Apesar da diferença de idade de 20 anos, o relacionamento provou ser resiliente e profundamente solidário. Em 2023, Bamji continuava sendo o parceiro de Mills, estando ao seu lado como companheiro e igual criativo, um testemunho de uma vida marcada não apenas pela fama e talento, mas também pela reinvenção constante, honestidade emocional e abertura ao amor em todas as suas formas inesperadas. Aos 79 anos, Hayley Mills fala com uma clareza e honestidade emocional que só o tempo pode proporcionar. Décadas depois de seus dias como uma das estrelas infantis mais brilhantes da Disney, ela não sente mais a necessidade de proteger ilusões ou suavizar memórias incômodas. Quando reflete sobre sua carreira agora, o faz com gratidão, mas também com a disposição de confrontar as verdades complexas que moldaram seus primeiros anos em Hollywood. Uma dessas verdades gira em torno de Brian Keith, seu colega de elenco em Operação Cupido e em várias outras produções da Disney. Um homem que o público por muito tempo viu como uma figura paterna, afetuosa, tanto dentro quanto fora das telas. Para o mundo, Brian era o pai da América. Mills diz que ele tinha aquela voz imponente, aquela presença marcante e uma tranquilidade que fazia as pessoas se sentirem seguras. Mas o que o público via era apenas parte da história. Quando Mills trabalhou com Keith pela primeira vez, em 1961, ela era apenas uma adolescente lidando com a fama que havia chegado rápido demais. Keith, já um ator consagrado, deveria ser uma influência estabilizadora, uma espécie de protetor, e em muitos aspectos ele foi. Mills frequentemente reconheceu que ele podia ser generoso, encorajador e extremamente profissional no set de filmagem. Ele cuidava de mim de maneiras práticas, ela recorda. Ele se certificava de que eu fosse tratada com justiça, que eu não fosse pressionada a
além do que uma criança podia suportar. No entanto, por trás dessa fachada protetora, havia uma complexidade mais sombria que Mills só compreendeu completamente muito tempo depois. Brian carregava muita dor. Ela admite que não era algo sobre o qual ele falasse abertamente. E naquela época, os homens simplesmente não falavam, especialmente os homens que deveriam ser fortes. Mills descreve Keith como um homem atormentado por batalhas internas, oscilações de humor, profunda melancolia e uma rígida contenção emocional moldada por sua geração. Quando jovem atriz, ela pressentia que algo estava errado, mas não tinha palavras para descrever. Você sente essas coisas quando criança, diz ela. Você sabe quando a atmosfera muda, sabe quando alguém está sofrendo, mesmo que ninguém explique o motivo. Olhando para trás, ela acredita que as lutas de Keith refletiam a cultura mais ampla de Hollywood na época, onde a vulnerabilidade era escondida e a dor era frequentemente anestesiada em vez de enfrentada. Não havia espaço para gentileza consigo mesmo, explica Mills. Se você estivesse sofrendo, você reprimia o sofrimento e continuava trabalhando. A morte trágica de Keith por suicídio em 1997 lançou uma longa sombra sobre essas lembranças. Para Mills, isso trouxe uma profunda tristeza misturada com compreensão. Quando soube como a vida dele terminou, meu coração se partiu, diz ela baixinho, não por estar chocada, mas porque finalmente fez sentido. Ela enfatiza que suas reflexões não são acusações, nem tentativas de diminuir seu talento ou bondade. Em vez disso, são reconhecimentos da verdade, complexa, humana e inconclusa. Não quero reescrever a história de Brian como um vilão ou um santo, insiste Mills. Ele não era nenhum dos dois. Era um homem profundamente talentoso que não recebeu a ajuda de que precisava. Agora, aos 79 anos, Mills vê sua disposição em falar honestamente como uma responsabilidade, especialmente para aqueles que cresceram idolatrando figuras de Hollywood sem compreender o preço desse mundo. Naquela época, a gente fingia muito, diz ela. Fingíamos que estava tudo bem, que éramos felizes, que o sistema não prejudicava as pessoas. Suas reflexões também carregam uma nota de compaixão por si mesma, por Keith e por uma indústria que muitas vezes falhou com seus próprios membros. Eu sobrevivi, mas muitos não. Brian não sobreviveu, diz ela, e essa é a tragédia de contar a verdade. Agora Mills espera honrar a realidade completa de suas experiências, em vez dos mitos idealizados que as cercam. A verdade não é cruel, conclui ela. O que é cruel é o silêncio. E eu não quero mais ficar em silêncio. Aos 79 anos, Hayley Mills não está desmantelando um legado. Ela está humanizando-o. E ao fazer isso, nos lembra que por trás dos sorrisos mais brilhantes de Hollywood, muitas vezes existia uma dor silenciosa, esperando décadas pela coragem de finalmente ser revelada.